Olá, estudantes. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura física e o ambiente dos biotérios, que é uma parte importante na formação de vocês, não só como cientistas que vão manipular animais, mas para entender também caso alguém entre nessa profissão de bioterista. Então, o projeto de um biotério normalmente envolve ou adaptações de algum ambiente que já está construído, ou então a construção de um ambiente novo, de um biotério novo já estruturado para isso. Então, todo projeto do biotério tem que observar a demanda da instituição e o plano de manejo a ser aplicado para as colônias que ali vão estar. Então, qual vai ser o padrão? Se vai ser um biotério que seja de tipo de criação, um biotério de manutenção, apenas de experimentação ou até os três. Isso deve ser observado também em relação à parte física, o ambiente e o padrão sanitário dos animais, para a gente ter um local que é funcional, eficiente, seguro, possa ser flexível para ter algum tipo de expansão e ao mesmo tempo confortável, não só para os animais, mas também para quem está trabalhando nele. Então, as normas para estrutura física e ambiente dos biotérios são vinculadas ao CONSEA. O CONSEA tem algumas resoluções normativas. Aqui a gente vai abordar mais a resolução número 15, que é focada para roedores e lagomorfos. Mas hoje, em 2020, o CONSEA está passando por uma revisão das normativas, tanto essa dos roedores lagomorfos, como de todas as outras normativas. Por quê? Porque uma vez que é uma resolução normativa, toda instituição é obrigada a seguir o que está sendo colocado naquela resolução. A tendência é que isso seja levado para uma orientação normativa, porque dependendo do lugar que a gente tem esse biotério, tem exigências que são impossíveis de serem cobertas por um pesquisador que tem um biotério de pequeno porte, então mantém de 10 a 100 animais, não tem que ter a estrutura de um ambiente que vai ter mais de 1.000 animais. Então, a elaboração e a adequação também é vinculada à Lei Federal 11.794, que determina quais são as características para a pesquisa animal. Então, o projeto do biotério deve contemplar qual vai ser o tipo dele, se é de criação, manutenção ou experimentação. A localização dele tem que ser de fácil acesso tanto para o usuário quanto para os fornecedores, para que seja entregue o material sem nenhuma dificuldade, e também tem que ser visualizado qual vai ser a barreira sanitária e o sistema de produção que vai ter esse biotério. A gente vai ver os layouts daqui a pouco. Mas para mostrar um pouco sobre como funciona a barreira sanitária, a gente tem aqui nesse quadro, da esquerda para a direita, a gente pode mostrar para vocês como é aqui no Brasil e em outros países. Então a gente tem o isolador, o tipo de isolamento axênico, que quer dizer que são animais que são totalmente livres de microbiota, né? São feitos por um tipo de cirurgia e criados e mantidos em isoladores para evitar qualquer tipo de contaminação por micro-organismo e outra forma de vida. A gente também tem os gnotobióticos, que são animais que têm a microbiota associada definida, apresentando uma ou mais formas não patogênicas de vida associadas. São criados e mantidos em condições iguais aos axênicos também, em microisoladores. Aqui no Brasil a gente não tem essa característica dos flora definida, que o termo flora já é um pouco incorreto, então seria uma microbiota definida. Mas a gente tem bastante animal SPF, que seriam os livres de micro-organismos patogênicos específicos. Então, os animais eles não têm algum tipo de doença que são específica para ser estudada. A microbiota, embora controlada, é desconhecida, devendo estar ausente os micro-organismos patogênicos presentes na lista de exclusão para essa espécie. Eles são criados e mantidos em biotérios com rigorosas barreiras sanitárias e em microisoladores também. Nós também temos o tipo convencional, monitorizado ou controlado, que são animais que apresentam uma microbiota indefinida, mas estão livres da maioria dos patógenos. Eles são criados em sistemas de barreira de baixa segurança. E os convencionais, que são os animais que possuem uma microbiota desconhecida, tanto patogênica quanto não patogênica. São criados e mantidos em biotérios sem a barreira específica. Em relação ao layout dos biotérios, nós vamos ter comumente os três tipos: o corredor único, que seria um corredor simples tanto para zona limpa quanto para zona suja, a circulação nesse corredor e na sala dos animais é o que é mais utilizado em biotérios antigos e os convencionais, os de menor porte.
o corredor duplo, onde a gente vai ter a separação do corredor limpo e o corredor sujo. Então você vem, o operador do biotério vem para um corredor limpo, entra na sala para manipular os animais e sai para o corredor sujo e aqui vai fazer a desinfecção. E os biotérios maiores, que tem um corredor limpo central e dois corredores laterais sujos, que vai ter uma diminuição da área aqui de manipulação. Então ele vai entrar pelo corredor limpo, vai manipular o animal, vai sair por um outro corredor. E aqui para o outro lado também, a gente vai ter isso em biotérios bem maiores. Nos modelos com mais de dois corredores, o fluxograma de materiais e o trânsito ocorrem em um único sentido, corredor limpo para o corredor sujo. Sempre que você tiver mais de um corredor, você vai ter esse tipo de circulação, que evita a contaminação. Deve-se considerar no layout a separação de áreas para funções específicas, então salas e equipamentos em ambientes controlados. Aí você vai ter um controle maior do ambiente do biotério, então evitar que tenha várias coisas de finalidade diferente em uma mesma sala. O fluxo de pessoal e materiais a ser utilizado também deve estar identificado. Os corredores específicos e independentes seriam a situação ideal, e a execução do serviço de manutenção do lado externo. Por quê? Porque uma vez que você tem isso no lado externo ao biotério, você tem um menor incômodo dos animais, que são extremamente sensíveis a qualquer tipo de barulho. Então, o ar-condicionado, eu vou falar mais para frente, os exaustores, todo tipo de controle que você tenha que fazer de manutenção que seja fora da sala dos animais. E na edificação do biotério, as instalações devem contemplar uma facilidade nas rotinas, nos procedimentos, então biotério com corredores amplos que facilitem a higienização, com as superfícies vão ter também as suas especificidades, um piso único, evitar que tenha um biotério de andares, né, para você não ter um tipo de deslocamento de um andar para o outro, podendo trazer contaminantes, e um prédio que ofereça eficiência com o menor custo. As áreas internas do biotério são definidas também pelo anexo 1 da resolução do Conselho e divide o biotério em 3 áreas. A área de apoio, que é a administração, sala de descanso e copa dos funcionários, a recepção e a quarentena dos animais, os ambientes especiais e as salas de procedimentos experimentais. Então, não necessariamente o biotério deve ter todas essas áreas que estão colocadas aí, mas elas vão fazer parte da área de apoio, uma vez que elas existam. A área de serviços, que é a higienização, a lavanderia, os sanitários, os vestiários, corredores, salas de animais e eutanásia. Então é ali o biotério em si. Então ela deve ter um planejamento, ela deve ter um isolamento das outras salas. E os depósitos para armazenamento dos suprimentos, que é a ração e a maravilha, ou dos equipamentos que vão ser utilizados conforme o uso. Na área de instalação de equipamentos, deve-se observar que o número e o tipo de equipamento está relacionado ao padrão sanitário do biotério. Como eu falei antes, qual vai ser o tipo de padrão sanitário do biotério vai exigir um equipamento ou outro mais especificado. Então, a capacidade dele também deve ser observada com as dimensões. Sempre recomendável ter um sistema de ar-condicionado, porque uma vez que você está fazendo um experimento, você tem que ter a maior parte das variáveis controladas. E como eu tinha falado antes, esses materiais, esse sistema de ar-condicionado, sistema de exaustores, os equipamentos de preferência que sejam instalados no piso superior ao biotério, numa parte externa ao biotério, para facilitar a manutenção. Os equipamentos de higienização de grande porte, como autoclaves grandes, lavadora de caixa, bebedouros, precisam de um acesso facilitado. Então, um corredor mais amplo, um espaço aberto, porque eles são grandes. E os geradores, os chillers, que são os que vão fazer o resfriamento, e as casas de força, que sejam numa central de apoio, de preferência também externa ao biotério, porque todo esse tipo de material produz calor e produz muito som que pode atrapalhar o bem-estar dos animais. Em relação aos materiais para a construção de um biotério, normalmente são indicados que as paredes internas sejam de uma superfície lisa que favoreça a limpeza e a higienização. Evitar qualquer tipo de azulejo que vai ter rejunte, que vai poder acumular qualquer micro-organismo. Então as tintas epóxi são recomendadas porque elas são lisas, mas deve ser feita a manutenção anual dessa tinta para evitar que ela tenha porosidades. Os forros
que são no teto seriam de superfície lisa também com bordas arredondadas, porque a borda arredondada vai evitar que você tenha o acúmulo de alguma matéria orgânica nos seus cantos. Revestimentos de gesso ou concreto, que é o mais recomendado, e madeira ou plástico não é recomendado pelo mesmo motivo, que pode ter ranhuras, pode ter qualquer tipo de perfuração que vai acumular bactérias ou vírus ou algum outro composto orgânico. Os pisos igual das paredes, de superfície lisa, e pensando sempre em que ele seja recomendado com a quantidade de trânsito que vai ter das pessoas e dos equipamentos no biotério. Então, os revestimentos de piso autonivelante, granitina ou cimento queimado, que são pisos que evitam o acúmulo de matéria orgânica, e lajotas, pisos cerâmicos e pisos vinílicos que vão ter espaçamentos não são recomendados. As janelas, não é recomendado nenhum tipo de janela, aquele no biotério, para que tenha um sistema de iluminação artificial, porque os roedores, principalmente, são animais de hábito noturno e você vai ter que inverter o ciclo circadiano deles, e para isso é melhor que faça com uma iluminação artificial. Podem existir em áreas que não são contíguas à sala de criação, mas isso é um fator que pode trazer algum tipo de contaminante. As portas devem ou podem ser de diversos materiais com revestimento liso e proteção contra impactos. É bom que ela possua um visor para visualização, desde que esse visor possa ser fechado para que não tenha nenhum tipo de acesso de luminosidade para dentro da sala, para não atrapalhar o controle da luminosidade. E a função é manter a estanqueidade das salas, a manutenção da diferença de pressão entre as áreas do biotério. Vocês vão ver que, dependendo do nível de segurança biológica dos biotérios, a pressão vai agir como um fator de controle para que não haja a transmissão cruzada de um micro-organismo de um ambiente para o outro. Então, dimensionamento do ambiente e dos equipamentos, das gaiolas e das estantes estão disponíveis na resolução normativa, mas é focado num tamanho que vá ser adequado para a quantidade de animais que vão estar nessa gaiola. Então, para que eles tenham as condições de se manifestar, de se movimentar, de poder exercer comportamentos naturais. As estantes, as racks ventiladas, as estações de troca também. Então, você tem que visualizar na resolução que, em relação à espécie, em relação à quantidade de animais, ao sexo e à idade e ao peso, vai ter um tipo de caixa que vai ter um tamanho. Muitas vezes a caixa vai ter o tamanho padrão e você vai adequar a quantidade de animais que você vai colocar nessa caixa. Por exemplo, você não pode colocar muitos machos numa caixa, ratos machos, mais de 4 quando eles estão adultos numa caixa, porque vai ter uma superlotação e eles vão começar a brigar. Em relação aos microambientes, a gente vai da caixa aberta ao microisolador. Antigamente eram feitas caixas de madeira, que tinham baixa durabilidade, difícil limpeza e desinfecção. Hoje já não é mais permitido. Depois passaram-se para caixa de metal galvanizado e aço inox. Elas são muito difíceis de fazer uma desinfecção, elas oxidam, e além da regulação térmica, que ela vai pegar a temperatura do ambiente. Então é bem complicado uma caixa assim. Depois passaram a ser as caixas que são as mais comuns, as de poliestireno e a polipropileno, que têm uma maior resistência a impactos e são boas para ser autoclavadas. Também tem o tipo da de policarbonato, que elas são mais opacas, só que com o tempo elas vão adquirindo uma coloração, vão ficando meio amareladas, e também tem o problema da eliminação do bisfenol A, que é um potencial carcinogênico. Hoje as mais atuais são a polissulfona, a polietremida e a polifenilsulfona, que tem um custo melhor e tem uma retenção de luminosidade boa e facilitam o bem-estar animal. Qual é a vantagem do uso das racks ventiladas em relação às estantes convencionais? As racks ventiladas aumentam a capacidade do alojamento, ela tem uma maior densidade, então ela vai ter uma divisão melhor das caixas para que você coloque mais caixas. Ela facilita o intervalo entre a troca de caixas dos animais, a facilidade do manuseio. Uma vez que você tem a rack ventilada, você tem um ambiente controlado, porque ele tem uma remoção de amônia, CO2 e umidade. E isso vai facilitar também que você diminua as trocas, porque o animal vai
está num ambiente mais saudável para ele, não vai suar tanto, não vai, quer dizer, não é suar, ele não vai urinar tanto, não vai fazer nenhum tipo de bagunça na caixa que vai aumentar a quantidade de trocas. Então você tem um incremento na saúde e no bem-estar, você tem a redução dos alérgenos, porque você tem um controle dessa rack que ela vai fazer a exaustão do ar automaticamente, então isso facilita também para os trabalhadores e tem uma redução nos custos com o sistema de climatização. Você não precisa ter todo o biotério climatizado, a rack ventilada já vai fazer isso. Então é uma redução dos custos da adequação física das instalações, porque a rack ventilada vai ser o equipamento que você vai chegar lá, vai colocar na sua sala, desde que tenha a condição da sala receber, e ela vai estar configurada para o melhor bem-estar do animal. Quais são as interferências que a gente tem na criação dos animais? Ventilação e exaustão da qualidade do ar. Então a gente tem de 15 a 20, a necessidade de ter de 15 a 20 trocas de ar completa por hora na sala. A temperatura vai de 20 a 26 graus para camundongos, eles ficam na temperatura ótima 24 graus, e nos ratos e hamster já vai para 16 a 22. A umidade, eles toleram bem a faixa entre 40 a 60, evitando qualquer tipo de doença respiratória. Então eles preferem essa qualidade de umidade de ar. O espectro da iluminação é recomendado uma iluminação baixa, que no nível do piso tenha uma iluminação que não dê nenhum tipo de reflexo, porque os camundongos e ratos, que em sua maioria no biotério são albinos, podem apresentar problemas e eles preferem uma luminosidade menor. E o ruído é uma grande diferença. Os roedores conseguem ouvir na faixa do ultrassom, então para a gente o que pode parecer uma coisa que não incomoda, para eles incomoda muito. Então um biotério que esteja num ambiente sem barulho é bem melhor do que um lugar que vai ter um grande fluxo de carros, de pessoas. Então no biotério apenas a movimentação necessária e o barulho necessário. Então aqui vocês vão ver algumas recomendações da resolução normativa, que também foi baseada no Guia de Cuidado e Uso de Animais de Laboratório, que é internacional, considerando a área do piso da caixa. Então no microisolador seria 1.154 centímetros cúbicos para ratos, centímetros quadrados para ratos, e no microisolador para camundongo 451. Aqui a gente vai ter a altura das caixas em grupo para camundongos, então a altura de 12,7 vai até 14,9. Os animais maiores podem necessitar de um espaço maior em relação ao peso também. Então um camundongo que tenha mais de 25 gramas também já é um camundongo obeso. A mãe com filhotes, a área total seria uma caixa para a mãe com os filhotes. Para ratos, vocês vão ver que com mais de 500 gramas também já são ratos velhos, ratos obesos, e a altura da caixa já é um pouco maior também. Para coelhos a gente vai ter uma condição completamente diferente, eles precisam de um espaço bem maior para poder se movimentar, então normalmente é um coelho por caixa e uma caixa grande. Então, em relação à finalidade dos biotérios, nós vamos ter as classificações, as condições sanitárias, como eu já tinha falado, e a condição genética. Então, são os biotérios de criação, manutenção e experimentação. O biotério de criação, ficou ruim aqui. Então, você vai ter a produção desses animais, onde se encontram as matrizes reprodutoras, e eles vão ser feito o controle do estado de saúde, da carga genética, do manuseio, para deixar o animal dócil pronto para experimentação. O biotério de manutenção é o biotério que vai manter o animal pronto para experimentação. Então ele serve também para adaptação do animal ao cativeiro, um animal que veio da natureza, como macacos e tatus, ou então em granjas, aves e animais de médio porte, e os biotérios que vão ter animais, cães e gatos. Eles devem passar por um período de aclimatação antes do experimento, então eles vão ficar adequados ao ambiente de laboratório, vão acostumar com a alimentação diferenciada, com o manuseio para não ter problema durante a experimentação e para ter o controle de doenças, que é a quarentena. A quarentena, no caso, não são 40 dias, vai depender da espécie. Normalmente os camundongos e os ratos passam por um período de 20 dias,
que aí eles já vão apresentar qualquer tipo de doença que tenha adquirido antes de chegar ao biotério de manutenção. Os biotérios de manutenção também fazem a produção de sangue animal e fornecimento de órgãos, também são os animais que vão ficar para alimentação de outros animais. Eles apresentam algumas características, como são um custo menor, conservação de espécies que não são utilizadas com frequência, eles podem fazer parte de um biotério de experimentação e eles diminuem o risco de perdas devido ao transporte ou à má adaptação. Você não vai conhecer o background genético se seu biotério for só para a manutenção dos animais. E tem a variabilidade do estado de saúde, que é o lugar que os animais vão chegar para se adaptar. Então ele pode ter um risco de transmissão de doenças se não for feito o controle sanitário correto. Os biotérios de experimentação exigem uma padronização do ambiente para como vai ocorrer o experimento e do manejo de acordo com a necessidade de cada experimento. Então, uma edificação que é especialmente projetada para que tenha todo o controle de qualidade para a experimentação. Então, o pessoal capacitado, adaptado ao experimento é necessário porque frequente esse biotério. E deve-se também se atentar que as zoonoses podem acontecer nos biotérios de experimentação, uma vez que eles acabaram de vir do biotério de manutenção, uma vez que não foi feita ou que houve algum problema na manutenção. Então, o mais importante na escolha das instalações é que não devem haver fontes poluidoras, evitando qualquer problema de aerossol ou ruído para que atrapalhe o bem-estar animal. Uma vez atrapalhado, isso também vai atrapalhar o andamento do experimento. A área deve permitir uma ampliação, ter uma flexibilidade, um edifício que seja reservado para isso, que seja focado só no tratamento dos animais, na criação dos animais, sem nenhum outro tipo de finalidade que não seja a criação e a manutenção dos animais, e que tenha um tamanho suficiente para assegurar que não haja criação de espécies diferentes em um mesmo ambiente. Uma sala deve manter apenas uma espécie. O camundongo fica só na sala de camundongo, rato na sala de rato, nunca os dois na mesma sala. E os 3 elementos básicos da estrutura física são as salas de animais, corredor de distribuição e corredor de recolhimento. As salas devem estar compreendidas entre os 2 corredores, ou no caso, como eu já falei antes, em um corredor único. Aqui seria uma recomendação da Fiocruz sobre como funcionaria em 2 corredores. Área de depósito, de higienização, área de estoque, depois vocês podem olhar com calma aqui. E a quarentena sempre focada vindo de um ambiente externo para os animais ficarem ali, e depois de passar da quarentena, eles entram para o biotério mesmo. Eu falei sobre o piso. Os corredores é muito importante que eles sejam amplos, com no mínimo 1,5 m ou pouco mais, para que você tenha uma facilidade em transitar com os equipamentos e com os animais sem precisar ficar esbarrando em nada. Aqui nós temos uma parte de laboratório, então as condições ambientais, como eu já falei, das temperaturas, e as barreiras sanitárias que devem focar em impedir que agentes tenham acesso às áreas de criação da experimentação, impedir que agentes patógenos do teste venham a se dispersar para o exterior do prédio, então evitar que entre e evitar que saia. E deve considerar também quantidade de animais, tipo de fluxo e material que vai ter e exigência microbiológica. São barreiras periféricas, que são as paredes, porta, telhado, e as barreiras internas. Higienização, pressão atmosférica positiva, qualquer tipo de meio de controle. Então, a autoclave, a barreira de esterilização. A de dupla porta vai ter o material aqui e ele vai entrar dentro do biotério estéreo. A estufa de esterilização, 60 minutos a 180 graus, também faz esterilização. Radiação não ionizante, como a gente tem. Mas aqui em Brasília a gente não tem nenhuma com esse tipo de material radioativo. Filtro para ar em relação às caixas, às estantes ventiladas, que vai evitar qualquer entrada de bactéria. Barreira química, estufa de óxido de etileno. A gente tem muito isso aqui em salas cirúrgicas, né? Os tanques de imersão que vão ter entre o corredor limpo e o corredor sujo, para fazer a desinfecção das caixas. Alguns tipos de compostos que são utilizados, ácido peracético, formaldeído, fenol, todos esses componentes servem para esterilizar as caixas ou material que é utilizado,
qualquer material cirúrgico. Aqui a gente tem os métodos de utilização de esterilização, que pode ser o calor úmido, em relação às autoclaves, o calor seco para instrumentos cirúrgicos, óxido de etileno em vapor, formaldeído em vapor e a sua aplicação. E lembrando que tem muitos instrumentos aqui que é muito componente que é extremamente irritante, então deve-se verificar quando for utilizar se algum membro da equipe apresenta algum tipo de alergia a isso. E por hoje é isso, pessoal. Qualquer dúvida, coloque no fórum. Obrigado.